O hormônio antimileriano, ou AMH, é responsável pela formação de características sexuais tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. Observando sua expressão em indivíduos com cromossomo Y, percebe-se que, produzido pelas células Sertoli próximos da 7ª semana de gestação, o hormônio antimileriano é responsável pela regressão do ducto mileriano, que, em mulheres, origina o útero, a parte superior da vagina e a trompa de falópios. Em indivíduos de cromossomo XX, o hormônio antimileriano começa a ser secretado por volta da 36ª semana, pelas células da granulosa. Por essa produção tardia, o ducto mileriano já foi capaz de formar as partes que deviam ser formadas no corpo feminino. A maior parte dos estudos sobre o AMH indicam que, em ovários com ausência desse hormônio, os folículos primordiais costumam maturar muito antes do desejado, resultando numa infertilidade muito cedo. Esses estudos constatam que o AMH tem um papel de proteger os folículos em crescimento da maturação prematura, um efeito oposto do FSH. Porém, estudos contrários comprovam que mulheres com ausência de AMH em níveis detectáveis ainda conseguem manter uma gestação e muitas vezes ainda são férteis. Por isso, o AMH não é um identificador seguro da fertilidade feminina, mas influencia sim nela. O AMH também pode ter a função de ajudar mulheres a identificar a época que se inicia a menopausa, já que, em torno de 3 a 5 anos antes deste evento, a secreção de AMH começa a se tornar indetectável. Estuda-se também a possibilidade do AMH ser uma ferramenta em identificar doenças no ovário. Células tumorais da granulosa, ou GTC, são um dos tipos mais comuns de tumores no ovário. Não costumam a ser malignos, porém, o seu diagnóstico tardio costuma ser muito problemático para a saúde feminina. Ainda estudam-se múltiplas formas de fazer esse diagnóstico, um deles sendo o nível de AMH. Os hormônios androgênicos são sintetizados na suprarrenal e cistos de GTC costumam a ser capazes de converter esses hormônios para AMH. Sendo assim, níveis que subiram subitamente de AMH, uma possibilidade para facilitar o diagnóstico desse tipo de tumor. Além disso, a doença ovário policístico, que é a causa mais comum de inovulação crônica e hiperandrogenismo nas mulheres, também pode ser diagnosticada usando a AMH. O diagnóstico da síndrome do ovário policístico segue a classificação de Rotterdam. Essa classificação requer que o diagnóstico dessa síndrome dependa de 3 fatores. A mulher deve apresentar desordem no ciclo, hiperandrogenismo biológico ou clínico e um excesso de folículos antrais. A doença gera desregulação hormonal e cistos no ovário. Ainda não se domina exatamente as causas, mas identifica-se a possibilidade de ser excessos de insulina ou excessos de hormônios androgênicos. Esses cistos costumam produzir uma quantidade muito grande de inibina B, hormônio antimileriano e estradiol. A possibilidade do AMH entrar para a classificação de Rotterdam, já que a inibina B é muito menos significativa para ser identificada e o estradiol costuma a ter pontos variados no ciclo, não sendo uma ferramenta eficiente. Os testes de Walter et al. Para o diagnóstico de cachorros com ovários policísticos usando o AMH foi um sucesso. Mas, alguns casos, cachorros que apresentavam o caso clínico não apresentavam níveis altos de AMH.